Fala, energistas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à segunda aula do nosso workshop Energia Solar do Zero. Gente, muito obrigada a quem comentou, a quem interagiu, a quem deu a sua contribuição na nossa primeira aula. Continuem comentando, continuem falando aqui embaixo o que vocês acharam, para a gente poder melhorar sempre as coisas para vocês, tá bom? Quem não assistiu a primeira aula e caiu aqui, eu espero que você volte, assista a primeira aula, porque ela é importantíssima. Bora para nossa segunda aula? 4 erros que você não pode cometer em um sistema fotovoltaico. Gente, isso aqui é seríssimo, seríssimo. Bora lá? Então, gente, aula 2, 4 erros que você não pode cometer. Primeiro erro é orientação. Você deve saber como orientar os módulos fotovoltaicos. A orientação ideal é voltada ao norte geográfico. Aqui no hemisfério sul, a orientação norte, ela é a que mais recebe insolação durante todo o ano. Vejam comigo esse esqueminha aqui. Aqui nós temos norte, sul, leste, oeste. Essa aqui é uma edificação e o Sol ele faz essa trajetória no inverno e essa trajetória aqui no verão. Então vejam só, tanto no inverno quanto no verão, nós temos uma incidência aqui no norte. Tanto no nascer do Sol quanto no pôr do Sol, nós temos uma incidência aqui. Então, pensem só se os meus módulos estivessem voltados para o sul, o quanto de insolação eu estaria perdendo. Então, muita atenção quando você for fazer a alocação dos seus módulos, ok? Faz uma visita técnica, ou até pelo Google Earth você pode fazer isso, você pode verificar onde que fica o norte geográfico, tá? Tem que ser o geográfico, não magnético. Se você tiver uma bússola, tua bússola vai estar com o norte magnético. Ele tem um deslocamento em relação ao norte geográfico, tá? Então você tem que verificar na sua região qual é o deslocamento. Aqui na minha região é cerca de 13 graus, então você movimenta 13 graus e aí você encontra o teu norte geográfico, tá? Então, importantíssimo isso, gente. Por que é importante? Vejam bem se eu colocar os meus módulos aqui no norte. Isso aqui é norte, ó. Eu tenho 100% de aproveitamento. Agora, se eu coloco os meus módulos voltados para nordeste ou noroeste, eu tenho perdas de 5%. São perdas pequenas, tá? Então, tranquilo se a minha orientação for noroeste ou nordeste. Vocês sabem que nós temos aqui a nossa rosa dos ventos e aqui é a minha orientação noroeste, aqui é a minha orientação nordeste, tá? Entre o norte e o leste, o norte e o oeste. Então, quando eu tenho essa orientação entre noroeste, norte e nordeste, tudo bem. Agora, o negócio começa a complicar quando eu tenho leste e oeste. Aí eu já tenho percas na ordem de 20% de energia. Aí o que acontece? Tem que adicionar essas perdas, tem que levar isso em consideração no sistema solar, ok, gente? Se você vai fazer o dimensionamento, verificou que a edificação encontra-se leste-oeste, você tem que adicionar módulos a mais, cerca de 20% de módulos a mais, se você quer fazer a compensação de 100% da energia, tá? Muitas vezes são adicionadas estruturas, como essas que vocês estão vendo aqui, para otimizar essa orientação, ok? Então, aqui era uma estrutura que estava sul e foi colocada norte. Porém, muitas vezes, olha a observação que eu coloquei aqui, muitas vezes a orientação do telhado, é melhor manter a orientação do telhado e adicionar módulos a mais do que investir em uma estrutura, por exemplo, como essa, voltada para o norte, que pode não agradar esteticamente e deve ser mais reforçada devido à ação contrária dos ventos. Vento é coisa séria também. Então, tem que pensar em tudo isso. Não é só o teu cliente manda a tua fatura de energia, você faz o cálculo e vai lá e instala. É isso que está acontecendo muito por aí. Tomem cuidado com a orientação. Segunda coisa muito importante, erro que é cometido, é em relação à inclinação.
Existem vários artigos, várias pesquisas sobre a inclinação ideal, mas o que é recomendado hoje, gente? Que coloque algo próximo à latitude do local. Então, exemplo aqui, a latitude do Rio de Janeiro é cerca de 22 graus. Como que eu encontro a latitude? Vai lá no Google Earth e você vai ver, inserir uma coordenada lá, você vai ver a tua latitude. A latitude, ela é esses risquinhos na horizontal. Então, aqui, quanto mais no sul do Brasil, maior é a nossa latitude. Quanto mais no norte, mais próximo a zero a nossa latitude. Então, um ângulo faz toda a diferença, tá? Quando eu tenho um ângulo ótimo, eu tenho maior aproveitamento aqui da minha radiação solar. Se eu tenho um ângulo muito baixo, eu posso ter perdas aqui. Se eu tenho ângulo na horizontal, eu tenho perdas também. E é muito importante não deixar o módulo na horizontal, tá? Ó, deixei uma observação aqui do lado. Cuidado, se o módulo fica com inclinação abaixo de 10 graus, ele fica propenso ao acúmulo de sujeira. Então, quanto mais inclinado, menos sujeira acumula também nesse módulo. E também muito inclinado não é o ideal, tá? Também não está captando o máximo de radiação possível. Os módulos, eles têm essa facilidade de serem modulares e poderem ser adicionados em várias estruturas, como garagens. Olha só que legal. Essa aqui é uma alternativa muito interessante. Então, muitas vezes uma empresa que você está fazendo orçamento, por exemplo, ela quer implantar no telhado não está com a inclinação certa, nem com a orientação certa. Você pode sugerir essa questão aqui das garagens, que é show de bola. Outra questão importantíssima, sombreamento. Sombreamento não é brincadeira, tá? Então, o sombreamento, ele pode danificar a produção muito. E não só danificar a produção, pode danificar o módulo também, tá? Já vou explicar aqui. Quando eu tô fazendo esse esquema aqui de fazer um painel de módulos, né? Vários módulos em uma fileira e vários módulos em outra, eu tenho que tomar cuidado com essa distância aqui, ó. Então, é sempre importante analisar o local e verificar se eu tenho todo esse espaço disponível, tá? Aqui tem uma formulazinha para vocês fazerem, que essa distância aqui, ela deve ser 3,5 vezes a altura já do módulo inclinado aqui, tá? Então, 3 vezes a base de um módulo até a base de outro. Essa distância aqui. 3 vezes essa altura, digamos que aqui deu 2 de altura. Então, eu vou ter uma distância aqui de cerca de 7 metros, tá? Sempre analisar, fazer observação periódica no ambiente, verificar o que tem ao redor, o que tem de edificação, se tem vegetação, se tem chaminé, se tem árvore, se tem platibanda, tudo que tiver que possa causar um sombreamento, tá, gente? Olha só, isso aqui, ó, isso aqui tá prejudicando todos os módulos, ok? Não é só essa porcentagem aqui equivalente. Quando eu tenho um sombreamento aqui, isso prejudica toda a circulação de corrente do módulo, tá? Então, isso aqui é um erro gravíssimo, tá? Sempre tomar cuidado com essa posição, principalmente no inverno, que não é levado em consideração. Isso aqui, ó, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer. Esse caso aqui é um caso onde provavelmente não há produção dos sistemas desejada, né? Porque isso aqui é um erro grave de projeto e execução. Aí, deixa eu explicar para vocês por que é tão grave assim. A parte sombreada, ela vai agir como se fosse um resistor, fazendo com que a potência seja dissipada na forma de calor, criando os hotspots, ou seja, pontos quentes. Tá? Então, tem um sombreamento aqui, ó, veja aqui, um sombreamento nessa célula. Isso aqui pode criar um ponto quente e isso aqui vai prejudicar a circulação de corrente de toda essa string aqui, ó, de toda ela. Por quê? Porque a corrente vai vir toda para cá. Então, isso se chama hotspot, ponto quente. Quanto mais sombreamento eu tiver, pense as outras que tinha sombreamento em toda essa parte aqui, ó. Então, está prejudicando todo o módulo inteiro. Por que aqui só está prejudicando essas duas fileiras? Porque nos módulos nós temos os diodos de bypass.
Estão vendo aqui a caixa de junção que vocês já viram na aula passada? Dentro da caixa de junção tem os diodos de bypass. Veja aqui que tem um diodo aqui, outro aqui e outro aqui. Esses diodos, eles são responsáveis por desviar a corrente onde está ocorrendo a área sombreada, tá? Então, em vez de prejudicar e mandar essa corrente aqui para esse resistor, isso aqui desvia, corta essa corrente aqui e faz com que todas as outras células funcionem normalmente. Tá? Então, aqui, só com isso aqui, eu tenho 33% de perdas na geração do meu módulo fotovoltaico. Isso é muito grave. E casos assim, ó, gente, isso aqui tá tão comum de acontecer, que a gente fica pensando, poxa, parece lógico, mas não. As pessoas realmente colocam e não estão nem aí. Isso é imprudência grave. Então, vejam só. Aqui, até um módulo tá fazendo sombreamento no outro. Isso aqui, ó, tá prejudicando 1, 2, 3, 4, 5 módulos. Aqui, ó, eu tenho sombreamento prejudicando toda a string, porque como os módulos estão conectados em série, isso prejudica todo o sistema. Aqui, ó, esse chaminézinho aqui, ó, isso aqui é coisa séria. Até o outro aqui, ó, tá fazendo uma sombrinha aqui, também é importante. Aí eu questiono vocês, nós precisamos de simulação com software para prever sombra? Geralmente não. Geralmente, visualmente, nós conseguimos fazer essa detecção. E é uma detecção importantíssima. Aí, nós temos o nosso quarto erro. Vejam só, sujeira. Parece simples, né? Agora, quanto mais sujeira existe acumulada nos módulos, mais ocasiona bloqueio de radiação. Então, vejam só, claro que aqui eu dei alguns exemplos meio exagerados para vocês, mas é para vocês terem a noção de que a sujeira provoca um sombreamento. O sombreamento provoca hotspot, o hotspot prejudica a geração e assim por diante, tá? Então, deixar os módulos chegarem numa situação dessa aqui é prejudicar a geração com certeza, tá? Então, deve ser feita uma limpeza, dependendo do local, 1 ou 2 vezes por ano. Isso eu tô falando aqui no sul, que chove muito. Agora, pega um lugar que não chove tanto, tem que aumentar essa frequência de limpeza, tá? E sempre que vê a necessidade, ficou aí um mês sem chover, 15, 20 dias sem chover, com bastante pó. Então, vai lá, confere. Se tiver muito pó no módulo, faz a limpeza. Essa limpeza, gente, bem tranquila, né? Tentar não utilizar detergente. Se utilizar detergente, se precisar utilizar, aí utiliza algum neutro. E sempre um pano úmido, né? Vejam aqui o exemplo da teacher aqui de vocês, onde está fazendo uma manutenção preventiva neste equipamento. Gente, essa foto é do meu estágio. E a gente fazia o teste aí, sempre limpando um módulo e deixando outro sujo para ver a diferença na geração. É muito importante essa questão de limpeza também, tá bom? Então, eu espero que você não cometa esses 4 erros, tá? Vamos recapitular? Orientação, inclinação, sombreamento e sujeira. Não cometa esses 4 erros, tanto no seu projeto quanto na sua execução. Isso aqui eu tô vendo muito, vocês não têm noção, tá? Então parecem erros bobos, mas são erros sérios e erros que comprometem a geração do seu cliente. Gente, comenta aqui embaixo se você já viu algum desses erros, se você gostou dessa aula, se você gostou dessas dicas e o que você está achando desse workshop. Isso é muito importante para mim e aguardo vocês, vou responder todo mundo. Beijo, gente, até a nossa próxima aula. A próxima aula vai ser, show demais.